Boa noite, muito boa noite, tudo bem com vocês? Que alegria te receber aqui em mais uma live com o nosso tema hoje muito especial: fé na prática. Como priorizar o espiritual em meio à nossa rotina. Então você que está chegando aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje não vai ser uma live de conteúdo, você vai sair daqui mais leve, mais tranquilo, mais tranquila. Você vai sair daqui com paz no coração, paz nas emoções e você vai sair daqui também transformado e transformada. Olá, Karine, tudo bem? Que alegria! Seja bem-vinda. Grace por aqui também. Que bom que vocês estão aqui. Vou colocar logo aqui, olha só. Prepara o teu ambiente, são apenas 30 minutos, que eu tenho certeza que vai fazer assim uma mudança drástica. Que alegria te ver aqui na tua vida, como um todo. Que vida, Lu? Na tua vida pessoal, na tua vida profissional, nas tuas finanças, na criação dos seus filhos, em tudo. Então, o tema de hoje é a nossa terceira live aqui, né? Para quem está acompanhando, quem está presente em tudo. Então, é com muita alegria que eu te recebo e pode ter certeza que a gente não vai encher de teorias, a gente vai viver na prática hoje aqui, tá bom? E eu tenho alguns avisos aqui para dar também para vocês. Mas deixa eu colocar aqui o nosso Clube do Autocuidado, que é tão importante. É um grupo online gratuito que nós estamos. Clube, vou colocar aqui, vou fixar. Clube do Autocuidado, onde vocês poderão receber muitas dicas, orientações. Temos lá uma comunidade de pessoas que querem avançar na vida, querem crescer, querem viver um 2026 crescendo, mas sem doer, né? Sem adoecer, sem se desgastar, sem ficar nesse cenário, né, que estamos vendo aí cada vez mais crescente. Então, é um 2026 diferente, com grandes resultados, mas com saúde. Coloca aqui de onde você está, coloca aqui para mim. Vou fixar aqui, esse é o nosso Clube do Autocuidado, tá aqui, ó, fixado na nossa mensagem, e você vai ter aí uma grande oportunidade de estar perto comigo, acompanhando tudo em primeira mão e também novidades que estão chegando, tá bom? Mas eu quero saber de onde você vem. Coloca aqui pra mim onde você está assistindo essa live agora. Onde você está assistindo essa live? Quero saber se é de São Paulo, se é do Rio, se é de Curitiba, se é do Rio Grande do Sul. Onde você está agora? Olá, Sandra, tudo bem? Denils, que alegria vocês aqui. Coloca de onde você está. Oi, Lu, onde você está escutando essa live aí? Coloca aqui pra mim. Por favor, que eu quero te conhecer. Oi, Lohane, tudo bem? Como vocês estão? Pernambuco, Lu Alves, Natal, que coisa boa! Minhas férias, passei muitas férias em Natal, uma delícia também. Eu sou pernambucana, hoje estou morando em São Paulo, mas conheço o Brasil. Igaraçu, que bom! Coloca aqui que eu quero te receber, né? De uma forma carinhosa. Recife, Pernambuco. É bom que a gente já vai. Oi, Manu, bem-vindos, muito bem-vindos, tá? Olha só. O que é que você vai hoje, o que é que você vai sair daqui dessa live? Daqui a uns 25 minutos que a gente vai finalizar. Eu vou te mostrar 4 passos para você realizar a fé na prática, tá? Colocar na tua rotina, para que você alcance uma estabilidade mental, uma estabilidade emocional, física também. E eu vou trazer a palavra, né? E eu vou trazer a ciência. Então a gente vai viver a fé pela palavra e a fé pela ciência. Olha só como é poderoso. Queria eu, alguns anos atrás, eu ter tido já essa iluminação e esse direcionamento de um profissional na minha vida. Mas tudo no tempo certo também, né? E também, no final, eu terei aqui 2 convidadas muito especiais que vão trazer como o autocuidado e como a fé na prática transformou a vida delas, tá? Então aguardem, vocês vão se encantar.
Eu sou encantada por elas, né? Elas foram minhas alunas, elas participaram de uma jornada da minha mentoria comigo e hoje são embaixadoras do cuidado também, aí multiplicando o cuidado em todo o Brasil. Então, teremos ainda essa surpresa hoje nessa live, tá? E tudo que eu vou falar aqui, ele é pautado no meu método, tá? No meu método Comece por Você, onde, enquanto professora, eu sou especialista na área de desenvolvimento humano integral, né, de saúde mental, saúde emocional, inteligência emocional, e eu trago de uma forma simples e acessível para você aplicar no seu dia a dia, tá bom? Oi, Polly, tudo bem? Que alegria! Olha só, vamos fazer um ato de autocuidado aqui. Ou um ato de cuidado com o próximo. Envia essa live agora junto comigo para 5 pessoas. Eu vou colocar aqui essa live, tá? Para 5 pessoas que você tem certeza que vai ajudar muito. Essa pessoa pode estar cansado, cansada. Essa pessoa pode estar vivendo um momento estressado, está preocupado, está muito tenso, não está crescendo, não está avançando. Essa live é para mim, para você. Essa live é para mim, para você. Vamos avançar aqui, vamos multiplicar esse cuidado. Não vamos ficar só, tô enviando mais, hein? Vamos ajudar aqui a esse Instagram a enviar para o máximo de pessoas, para a gente começar agora, todo mundo alinhado. Pode ser? Vocês me ajudam aqui? Vocês me ajudam? Tenho certeza que vai ser aqui uma multiplicação de coisas boas, multiplicação de saúde, multiplicação de alegria, de crescimento, de bem-estar, de qualidade de vida. Isso não pode ficar só conosco, né? Então me ajuda a chegar em mais pessoas essa live, pra gente começar agora. Vamos começar? Quem tá aqui comigo, vamos começar, hein? Enviei aqui para mais 5 pessoas, enviei para 10, tá? Então vamos lá. Eu já vou começar fazendo uma pergunta aqui para mim e para você, tá? Olha só, eu e você aqui, você sente que você precisa de algo para mudar o teu trabalho, você no seu trabalho, você na criação dos seus filhos, você nas suas finanças, você na sua saúde física, olhar para você e você se sentir bem, sentir que tá feliz, tá se sentindo bonito, bonita, tá se sentindo saudável. Você com a sua família, com os seus amigos. Você sente que precisa de algo para transformar alguma realidade dessa na sua vida? Oi, Larinha, tudo bem? Olha só, se você está como eu estou, sempre a gente precisa avançar, subir um degrau na vida, sempre. Se você está exatamente nesse lugar, eu vou te dizer que essa live é para mim e para você. Você colocar e priorizar o teu espiritual e colocar a fé na prática vai mudar tudo isso. Todas essas áreas da nossa vida, elas vão mudar. Sabe por quê? Você ter decisões mais assertivas, você seguir um caminho mais saudável e sustentável para a sua vida. Olha só, eu não sei se você é ou era, ou já passou por isso, ou está passando como eu fui um dia. Por mais que eu orasse na minha vida, eu não descansava. Presta bem atenção nessa história, tá? Por mais que eu confiasse em Deus, eu não entregava. Durante muito tempo da minha vida eu era essa pessoa, tá? Eu vivia em alerta, eu vivia com o corpo acelerado, muitas vezes eu tinha tremores e eu não sabia por que estava acontecendo. A minha fé era como se fosse uma tarefa. Eu vivia como se fosse um exercício, e de fato é. Mas a minha fé não era uma conexão. A minha fé não tinha uma entrega. A minha fé não tinha uma verdade, que hoje eu vou passar para vocês qual é o caminho. Então eu vou trazer a partir de agora a ciência, a neurociência e a palavra, tá? Que vai nos apoiar nessa live de hoje. Até eu entender um dia que o autocuidado iria me salvar disso. Então eu posicionei o autocuidado, ou seja, eu comecei a olhar mais para mim e entender o que é que eu precisava melhorar na minha fé. E eu não tô falando aqui de religião, tá? Eu tô falando de algo que é muito maior do que qualquer religião. Eu tô falando de uma conexão que vai atuar no nosso espírito e aí a gente vai ter muito mais equilíbrio emocional, equilíbrio mental, a gente vai ter muito mais regulação em todas as áreas da nossa vida. Então vamos começar pela fé na prática. Podemos? Que alegria! Oi, Iris! Oi, Jamile! Tudo bem? Fica aqui comigo
que a gente tem surpresa no final, tá? Quem chegou aqui agora, vamos ter 2 convidadas. Então, olha só. O que é que acontece? A fé pela neurociência, tá? Então, muitos estudos da neurociência de várias universidades, nacionais e internacionais, já validaram que quem realmente exerce uma fé na prática, mas é uma fé real, não é uma fé motivacional, é uma fé real. E eu vou te explicar como é que você vai fazer isso hoje, tá? O que é que acontece? O nosso cérebro, ele muda, ele se transforma fisicamente. Então já é comprovado que a fé é biológica. Ela não é apenas uma sensação ou algo que a gente não consegue mensurar, não. Então cérebros, pessoas, isso foram estudos, tá? Pesquisas, que são ativadas e praticam a fé e relacionado com pessoas que não vivem essa experiência espiritual. Essas pessoas que vivem, elas são pessoas que têm um cérebro diferenciado. As conexões, elas são mais rápidas, elas possuem atitudes mais positivas, elas possuem saúde mental, saúde emocional, elas estão mais equilibradas, isso é comprovado. E pessoas que não vivem, o cérebro, ele é um cérebro diferente nas suas conexões, na quantidade de células e por aí vai. Então, olha só como a ciência já nos respalda a importância de eu e você, nós aqui, praticarmos a fé. E aí vem a fé agora também. O que é que acontece na neurociência, né? Os nossos hormônios, eles são hormônios que trazem mais saúde. Os neurotransmissores. Então agora a gente vai para a fé pela palavra. O que é que a palavra traz? E aí eu trouxe até aqui, ó. Eu caminho com esse aqui, tá? Eu tenho aqui a minha Bíblia, tá? E aqui é onde eu trago toda a minha realidade de palavra. E olha só, a fé pela palavra. O que é que acontece? Transforma as nossas emoções, transforma a nossa mente, renova as nossas esperanças e traz direção para a nossa vida. Então, quando eu uno, isso aí não sou eu que estou falando, tá? Tudo isso tem pesquisa cientificamente comprovado. Então, pessoas que caminham também pela palavra, estudam, pessoas que buscam conhecer a vida de Jesus, pessoas que entendem um pouco mais sobre provérbios, sobre tudo que tem aqui na palavra, tá? Salmos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, como um estudo mesmo, científico inclusive. São pessoas que têm a sua biologia também alterada, para melhor. Então, como eu não posso entender e compreender que eu preciso viver e aplicar a fé na prática para minha vida, né? Olá, oi Mona Lisa, tudo bem? Rose, sejam muito bem-vindos. Fala para mim se tá todo mundo aqui, se tá ok para mim. Se tiver alguma palavra aí para vocês que tá fazendo aí tá fazendo sentido, compartilha aqui nas mensagens, tá? Pra gente trocar. E aí você pode me perguntar, ok, Lu, na teoria isso é lindo, mas eu quero colocar isso na minha prática, para ter esse resultado, para ter saúde emocional, saúde mental, para crescer nas minhas finanças, para ficar bem no meu casamento, para criar bem meus filhos. Eu quero viver isso agora. Sabe por que a gente não vive? Porque a gente colocou esse cuidado, essa fé na prática, num lugar onde deveria ser o primeiro. A gente colocou em segundo, em terceiro, em quarto, e às vezes até nem tem aí um lugar muito claro. Às vezes eu só pratico quando eu tenho alguma necessidade real. E isso precisa ser algo diário na nossa vida, como se a gente tivesse, tomando água, como a gente fosse tomar banho também, se alimentar. A mesma coisa é a prática da fé. Precisa ser algo na nossa rotina. Então, a correria do nosso dia a dia, as demandas do nosso trabalho, da nossa casa, as cobranças da sociedade excessivas, os boletos que a gente tem para pagar, né? Eu e você, o excesso de estímulos que todos nós hoje sofremos muito, seja aqui nas redes sociais, seja tendo que fazer curso, seja tendo que estudar, assistir um filme, seja onde for. O excesso de estímulos, todos nós estamos sofrendo com isso hoje. A gente vai deixando essa prática de lado. Por quê? Porque não é uma coisa que tem um resultado palpável. Aparentemente não, mas a longo prazo é o que nos sustenta.
Então, todo mundo hoje quer um toque e se transforma. Quer um toque e coloca aqui um filtro no rosto. Quer um toque e muda seu cabelo. Quer um toque e coloca você numa posição de autoridade. Tudo isso aqui a internet faz conosco. Mas na realidade, no dia a dia, eu e você, nós precisamos para tudo. Não é um toque. A gente precisa viver uma jornada. E viver a fé na prática é uma jornada. É um tijolinho, outro tijolinho, é um degrau atrás do outro. E aí a gente vai ganhando corpo e a gente vai ganhando musculatura para alcançar essa saúde integral. Então anota agora comigo 4 passos. 4 passos para você aplicar isso. Aplicar, exatamente, imediatismo. E aí a gente está envolvido nesse mundo, nessa loucura, e que muitas vezes vira um looping e a gente não consegue mais sair. Porque sem sentir muitas vezes a gente está sendo roubada nesse imediatismo. Então aqui a gente vai ter uma prática agora onde a gente vai sustentar e ancorar para que a gente coloque a nossa fé na prática como prioridade na nossa rotina. Eu te garanto, como aconteceu comigo e com milhares de alunas que eu tenho em todo o Brasil, centenas de milhares de alunas que já fizeram mentoria comigo, que já participaram de cursos de palestras, que já foram minhas alunas de pós-graduação também. Todas elas, quando começaram a viver isso de forma real, a vida delas começou, de todos, não só de mulheres, de homens também, e de profissionais de todas as áreas. A vida começou a se transformar. Então anota aí, vem comigo. Como é que eu posso colocar isso na prática, Lu, a partir de agora? 4 passos. E aí quem puder vai anotando aqui também, porque vai ajudando quem for chegando na live, tá bom? Então vamos... Oi, Aninha, tudo bem? Gilde, sejam muito bem-vindos. Primeiro, Lu, como é que eu posso viver isso? Respiração consciente. Ninguém começa um exercício, uma prática de fé com mente acelerada, com o corpo desregulado, num local, num ambiente totalmente disfuncional. Não, a gente precisa vir para a presença e não tem nada melhor, natural, gratuito, dado por Deus, que não seja a nossa respiração. Então, onde você estiver, já inicia com uma respiração consciente. Quando você traz a presença, é como se você estivesse alinhando todas as suas células e todos os teus corpos, tá? Então, primeiro de tudo, respiração consciente. A tua neurofisiologia, o teu corpo, ele ancora. Opa, tô aqui. Eu estou nesse momento, eu tô aqui na presença e eu tô consciente. Então, traz uma respiração, não precisa ser longo. No mínimo 1 minuto, mas se você sentir mais necessidade, trabalha. E o que é uma respiração consciente, Lu? É algo que vai trazendo o que é o seu natural, é o seu ritmo. Você vai começar a perceber que você pode estar acelerado demais na respiração, ou você está apático demais também na respiração. Existem 2 extremos, tá? Você vai buscar uma respiração que seja confortável para você. Primeiro passo, tá? Depois que você viveu, isso é a fé na prática. Depois que você viveu a respiração consciente, você vai começar a identificar o que é que você está sentindo. Mas por que, Lu? Porque eu preciso dar nomes a como eu estou. É como se você fizesse um check-in de você. A gente faz check-in para tanta coisa, a gente não faz pra gente. A gente pergunta, você tá bem? Oi, Cris, você tá bem? Oi, Lara. Oi, Dani. Tá todo mundo bem? Mas você não se pergunta. E aí a fé, a gente começa a não integrar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então, primeira respiração, ancora o corpo. Segundo, como é que você está se sentindo? Eu ancorei a minha alma. Eu ancorei as minhas emoções. E valida. Deixa eu contar um segredo para vocês. Há 10 minutos antes de entrar na live, eu estava conversando com meu esposo aqui. E aí eu falei pra ele, amor, eu vou ministrar uma live agora, mas eu tô assim tão inquieta, eu tô com as emoções elas não tão como eu sempre fico, né? De forma mais tranquila. Hoje não tá um dia tão tranquilo pra mim. E aí eu poderia chegar aqui pra vocês, vou falar sobre fé na prática, mas há 10 minutos atrás eu tava um pouco angustiada, exatamente nessa região, não sei se vocês já passaram por isso. E aí eu coloquei nomes pra ele. Eu disse, olha, eu tô me sentindo um pouco cansada, eu tô me sentindo angustiada por algumas situações, eu tô me sentindo, muitas vezes eu fico triste, eu dei nomes. Vocês não têm ideia
Como isso vai fazer no processo de transformação? Porque eu vou reconhecendo que eu sou humana. Eu sou humana. E eu sei, e eu valido, e isso é real que eu tô sentindo. Isso não quer dizer que eu vou ficar nisso. Por isso que vem o terceiro passo agora, ok? Primeiro, respiração consciente, ancora o corpo. Segundo, nomeia o que você está sentindo. E se você está eufórica, também fala. Se você está feliz, também. Se você está ansioso, ansiosa, o que você estiver sentindo é real, é seu e precisa ser colocado nomes, tá? E aí tua alma, ela vai se autorregulando. É incrível. A nossa fisiologia, a natureza é tão bonita, Deus fez a gente tão perfeito, mas a gente precisa saber aplicar as ferramentas na hora certa e da forma certa. Terceiro, prática da fé. Você vai buscar uma oração que é sua. Não é uma oração formatada. Lu, mas eu não tenho essa prática da oração. Uma meditação. Medita em coisas boas. Começa a mentalizar. Ai, Lu, não quero. Mentaliza então. Fecha os olhos. Começa a imaginar. Começa a montar uma visão na sua história de coisas boas. Começa a agradecer, começa a trazer palavras positivas, começa a declarar o que você deseja viver ou que você está vivendo. É o teu momento. Alguns chamam de oração, outros chamam de meditação, outros chamam de mentalização. Não importa. É o momento de você se conectar. Aí você chegou no teu espírito. Aí chegou a parte mais sensível de quem você é. Vocês entenderam que eu vim do corpo, eu fui para a alma e aí eu acesso o meu espírito, ok? Mas agora vem a cereja do bolo. Agora talvez vocês nunca tenham escutado isso. Faz parte do meu método, tá? Quem foi meu aluno, minha aluna, sabe que eu faço muito isso. Depois de tudo isso que você viveu e o tempo é seu, não tem quanto tempo definido. Se você puder 3 minutos, você vai fazer 1 minuto para cada, não tem problema. Se você puder 10 minutos, maravilha. Se você puder 1 hora do seu dia, melhor ainda. Quarto passo, tá? Você vai fazer uma escrita criativa. O que é isso, Lu? Por que criativa? Porque você vai escrever de uma forma livre. Você não vai ter um padrão de escrita. Eu vou fazer uma dissertação, ou eu vou fazer uma monografia, ou eu vou fazer um livro aqui. Não é sobre isso. Escrita criativa é aquela que vem do coração para o papel. Você já alinhou os teus 3 corpos. Agora você vai transcrever tudo que você viveu. E pode ter certeza, vão saltar imagens, vão saltar palavras, vão saltar experiências para você transcrever. Nesse processo você vai viver algo profundo e só você vai estar ali para validar. Lu, posso fazer em grupo? Claro que pode. Esses 4 passos, tudo que é prática de fé, a gente precisa fazer quanto mais, melhor. Então, olha só, a Lohane colocou aqui, maravilha. Respiração consciente. Segundo, você vai identificar o que você sente, nomear. Terceiro, você vai orar, você vai meditar. Lu, eu tenho muita dificuldade. Procura aqui, abre aqui de uma forma livre também, lê uma passagem ou um livro que te traz robustez espiritual, tá? Que tem a ver com o que é verdadeiro e real, tá bom? E aí você vai aprendendo também. Ou eu sempre faço essa prática de fé de forma simples, porque muitas vezes a pessoa não tem a Bíblia ainda, ou a pessoa ainda não vive experiências, né, de forma mais profunda, está começando. Então esses 4 passos você não precisa comprar nada, você só precisa dedicar tempo e dedicar o autocuidado na tua vida. Lu, qual é o melhor horário para fazer isso? Sinceramente, o horário que você puder, mas não negocia. Não pode deixar de fazer isso pelo menos uma vez no dia. Por quê, Lu? Porque é como se você estivesse tomando uma pílula. Sabe qual é a pílula? Você está com saúde mental, você está com saúde emocional, você está com saúde física. Todas as vezes que você pratica a fé nesses 4 passos, você está alcançando isso. E você entrou em concordância nesses 3 corpos.
Lu, qual é o resultado? Eu te garanto que você não vai ter mais medo. Eu te garanto. Ou pelo menos você vai distanciar, pelo menos nesse dia. Você pode até ter um outro dia por alguma situação, dar um gatilho, uma coisa, mas quando você faz isso, você vai liberar medo, você vai liberar angústia, você vai liberar ansiedade, preocupação, autocobrança, insegurança, tudo que não faz parte de quem somos enquanto espírito, tá? Você vai liberar isso. Então, o nosso cérebro, ele fica muito mais consciente, ele fica muito mais positivo, o nosso corpo fica muito mais saudável e as nossas emoções se regulam. Agora, deixa eu trazer algo aqui que talvez você não saiba, como eu também não sabia. Vocês sabiam que a prática da fé, ela faz o contrafluxo da nossa natureza? Explica melhor, Lu. Por isso que eu preciso fazer todos os dias, porque a nossa natureza, ela é muito mais negativa do que positiva. Como assim, Lu? Vamos lá. O nosso cérebro, presta bem atenção, tô falando de biologia, tá? Não do nosso espírito, tô falando biologicamente. Ele tem a lei do menor esforço. Então, tudo que for para fazer algo diferente, ele vai dizer, quero não. Eu tenho preguiça para fazer algo diferente, vou praticar a fé não. Porque ele não quer gastar energia. Só que a gente tem que ser bem esperto. A gente tem que ser mais esperto do que o nosso cérebro. Não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro, ele fixa muito mais do que é negativo. Ou seja, você passa 20 anos da sua vida segurando uma crítica que você recebeu. E você passa apenas 30 dias da sua vida segurando um elogio que você recebeu. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam? 20 anos você é capaz, por conta do cérebro, não por conta do espírito, tá? Porque o cérebro, ele é um órgão que ele não quer trabalhar muito, ele quer sobreviver ali. Então, o nosso cérebro, ele monta uma rede neural de que ele é muito mais, ele vive muito mais na sobrevivência e ele vive muito mais sobre ameaça, sobrevivência, tá? Então, ele segura uma crítica durante 20 anos. E ele segura um elogio durante só apenas 30 dias. Vocês entendem a diferença? Porque se ele vive na ameaça, se ele vive na sobrevivência, ele vai captar muito mais do que é negativo. Porque ele não vai mudar o padrão dele. Para ele mudar o padrão para positivo é difícil para ele. Aí o que é que acontece? Fé na prática. Aí eu faço esses 4 passos todos os dias. E eu reconfiguro o meu cérebro, eu reconfiguro as minhas emoções e eu me conecto com quem eu sou em espírito. Então a nossa carne, a nossa matéria, ela tem uma tendência para o negativo. E aí numa live dessa eu não consigo mergulhar mais do que isso, tá? Quem faz meus cursos, minhas palestras, minhas mentorias, a gente mergulha muito mais nesse sentido. Aqui eu tô dando aqui um olhar geral, mas eu tenho certeza que você já captou muita coisa, né? Então, o que é que a gente faz? Fé na prática. Então, quando eu vivo a fé na prática, eu consigo. E aí eu queria trazer aqui rapidamente um exemplo. Vamos ver isso aqui, tá? A gente tem esse copo aqui, essa taça aqui com água, certo? E aí ela não tá tão cheia, né? Vamos imaginar que ela tá quase perto de transbordar. Vamos imaginar aqui. E aí é como se você tivesse cheio aqui. Cheio de medo, cheio de insegurança, cheio de culpa, cheio de autocobrança. Imagina que é isso aqui, você é o copo e aqui tudo é isso que o cérebro vai acumulando durante a vida, pelas experiências que a gente tem, enfim. E aí, à medida que eu vou tendo a fé na prática, essa água aqui, ela vai decantando. Sabe por quê? Porque quando você escuta o Mateus 11:28... Fica bem atento aqui comigo. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quando você escuta algo assim, que está aqui na Bíblia, tá? Você começa a regular as tuas emoções. O teu cérebro, lembra que ele muda? Ele começa a ficar diferente, mais tranquilo, mais sereno. E não é mágica não, isso é real. Porque você está falando, porque você está lendo, porque você está introduzindo algo que é positivo na sua vida. Quando você escuta 1 Pedro 5:7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Essa água aqui vai diminuindo até você não ficar
você eliminar tudo que não faz parte de você. Tudo que seu cérebro acumulou sem necessidade. Mas eu preciso viver isso na prática. Eu preciso viver isso de forma real. E o que, Lu? Intencional. Então, tá todo mundo comigo aqui. Eu já vou convidar aqui as minhas convidadas especiais. Tá pronta, Lu? Estão prontas, Lu e Manu? E aí, pra gente fechar esse bloco, pra eu chamar as meninas aqui, pra vocês escutarem dela, como é que a vida delas foi transformada, eu queria dizer pra vocês que eu vou falar por mim. Mas, Lu, como é que você colocou isso na prática? Aqui. Eu preciso dizer pra vocês, que esse livro aqui é o maior manual de saúde mental da vida. É o maior maior de saúde emocional da vida. Ele é o maior manual e melhor de saúde física, relacional e espiritual da história da humanidade. Não tem outro. Lu, mas eu tenho outros que me dão apoio. Maravilha, quanto mais melhor. Mas se você me perguntar qual é o central, eu te garanto. Então, e olhe que eu demorei para conectar, eu demorei. Então, esse livro aqui, junto com essa prática desses 4 passos, tá? O que é que vai acontecer na tua vida? Você vai regular suas emoções, você vai eliminar todos os pesos, você vai decantar, você vai organizar seus pensamentos, você vai descansar o seu coração. Quem não quer isso hoje em dia? Olhe que eu já venho numa jornada de autocuidado há anos, eu já venho como especialista na área, mas eu não estou isenta. Há 10 minutos atrás eu contei para vocês, eu estava angustiada e fiz esses 4 passos. Compartilhei com meu esposo e fiz. Mas, Lu, não é só compartilhar, vejam só, o autocuidado, meus amores. Algo bem importante que eu vou chamar Manu e Lu aqui agora. O autocuidado, ele tira a responsabilidade do outro e coloca na gente. Não é que a gente não precise do outro, muito pelo contrário. Mas eu preciso me posicionar. Eu preciso saber o que eu posso e o que eu devo e o que eu mereço fazer. E aí o outro, ele vai me apoiar. Mas se eu deposito esses 4 passos no outro, ou na igreja, ou numa escola, ou num grupo, ou numa sala de oração, ou onde for, talvez não se sustente. Mas se eu faço isso primeiro, eu tenho essas fases, eu faço isso de forma cotidiana, eu faço isso na minha rotina, como se eu estivesse bebendo água. Como se eu precisasse disso, é uma pílula de vida. Pode ter certeza, todas as outras coisas que eu falei aqui, elas vão potencializar e elas vão complementar. E agora, para não demorar mais, eu quero convidar aqui as embaixadoras amadas, Luciana Alves e Manu, elas que viveram a jornada de fé, elas que hoje já estão multiplicando isso, foram minhas alunas na jornada Cuide-se para Crescer, nas minhas mentorias. Eu vou falar que elas se dedicaram, elas fizeram o dever de casa, elas se posicionaram. Eu não estou falando que é sobre mim. Eu mostro o caminho, mas eu não posso fazer por ninguém. Eu estou dando suporte, eu seguro na mão, eu oriento, mas elas trilharam o caminho. E eu não poderia falar sobre essa live, trazer essa live, não trazer pessoas que já colocam isso na prática. Então eu vou convidar aqui para que vocês conheçam. E quem está aqui até agora, sejam muito bem-vindos. Cadê aqui? Como é que eu vou chamar vocês, meninas? Aqui, vamos lá. Pesquisar. Lu Alves. Apareça aqui para mim. Já foi? Fala para mim, eu já convidei vocês, hein? Oi, Lu! Oi! Certo! Oi, Deu Lu! sim. Sintam o meu beijo, Tudo meu bem? cheiro em vocês, viu? Que alegria receber vocês aqui. Sejam bem-vindas. Eu vou parar de falar um pouco, porque eu acho que a gente quer escutar muito vocês, tá? Então, eu tô muito feliz porque vocês aceitaram. Manu tá com uma bebezinha, né, Manu? Com o Esté aí, organizou a vida. A Lu chegou aí de um evento que ela tava, de um momento de fé, né, Lu, também? E eu vou fazer aqui uma pergunta para que as pessoas possam aprender com vocês, tá? Então,
de tudo, fala o teu nome, né? E eu queria muito que escutar um pouquinho de cada uma, como é que, o que que o autocuidado mudou na vida de vocês? Quem quer começar? Igual a sala de aula. Quem quer começar? Senão a professora vai sugerir. Pode ser eu, Lu, pode ser eu. Estão me ouvindo bem? Espero que sim. Tá me ouvindo, Lu? Boa noite a todos. É uma honra, inclusive, estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Meu nome é Luciana Alves, como o Lu havia falado. E eu, sim, fui mentorada dela, fui aluna da Lu. E o autocuidado, de forma, transformou a minha vida. O autocuidado, ele me fez, me ensinou e me fez entender que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, que eu sou muito do fazer, né? Eu tenho essa característica. Então, talvez aqui alguém até se identifique com isso. Que é muito do fazer, do servir, do resolver, do estar sempre fazendo e fazendo e fazendo. E aí a gente esquece um pouco da gente. E aí vem a sobrecarga. Quando a sobrecarga vem, a gente automaticamente espera sempre que o outro reconheça a gente, que o outro nos acolha, nos cuide. Mas aí o autocuidado me fez entender que se eu não olho isso em mim, o outro não vai olhar. Então, quando eu me dei conta disso, eu entendi que de fato eu precisava parar, precisava equilibrar a mente, o corpo e o espírito, que aí também foi o autocuidado que me trouxe essa visão. E aí foi um transbordar. E algo muito importante que o autocuidado traz e que creio que ninguém imagina é o resgate da sua essência. É o resgate de quem você é. Isso foi a grande surpresa durante a mentoria que eu tive e que foi o que me posicionou e me salvou. O resgate da minha identidade. Maravilha. Lu, é isso. Anotem aí, viu? Anotem, porque são insights e é na prática. Elas vão trazer o que realmente mudou na vida de cada uma tem sua história, mas a gente aprende com a história do outro, né? Então, Lu, que você trouxe, pode ter certeza que muita gente se identificou também. E você, Manu, conta um pouquinho da tua história pra gente, do autocuidado também. Oi, Lu, boa noite a todos. É um prazer, né? Achei que fiquei um pouco apreensiva, porque, como você bem disse, estou com um bebezinho, mas o marido deu um suporte ali. Meu nome é Manuela, estou ainda no processo de fisioterapia, com transição de carreira, mas estou aqui, né? Fui mentorada de Lu, a gente desenvolveu essa amizade. E o autocuidado para mim, ele veio muito através da minha maternidade. Hoje eu estou na minha segunda, no meu segundo bebê, né? Eu tenho um Davi de 5 anos e hoje eu estou com o Steph. Mas foi nessa fase da maternidade, né? Da primeira maternidade, dessa jornada com o Davi, onde eu me perdi, né? E nessa escuridão em que eu vivi, eu mergulhei realmente em dores, em feridas emocionais. Tive o burnout, né? Por quê? Porque mediante o que eu somatizava na minha gestação, eu esqueci de mim. Então, nesse processo, né? Ao longo desse processo, eu conheci Lu, através de Lu Alves, e foi quando eu entendi, né? Que eu não conseguia, eu não precisava, na verdade, ser aquela mulher maravilha para resolver tudo. O autocuidado, ele me trouxe isso, ele me resgatou isso. Pelo contrário, né, ao longo da jornada, a Lu me ensinou que eu só precisava ser maravilhosa e não a Mulher Maravilha, né? E hoje eu posso dizer que nessa segunda maternidade, aliás, eu posso dizer que eu só estou vivendo a segunda maternidade porque eu consegui encontrar o autocuidado nesse meio do caminho. E hoje eu consegui ter a oportunidade, né, de ter esse sonho, de estar com essa segunda gestação de uma forma leve, de uma forma tranquila, entendendo, né, que aquilo que lá atrás um dia me feriu, me machucou, dentro dessa minha jornada de vida, pode ser ressignificado, né, pode ser reconectado comigo e eu posso fazer apenas o que está, né, sobre as minhas condições, sem dores, sem frustrações, sem abalos emocionais na minha mente e mantendo, né, e vivendo em um ambiente muito tranquilo. Então, o autocuidado, eu posso dizer que foi um resgate também, como o Lu trouxe.
Nossa, Manu, você traz a maternidade e eu tenho certeza que muita gente está se identificando aqui. E aí, o que é que eu vejo também, né? Que ecoa em todas as áreas da vida, né? Em tudo, na profissão, no casamento, nas finanças. Então, esse lugar de autocuidado não é um lugar egoísta. É meu celular. Não é um lugar egoísta, é um lugar muito pelo contrário. É uma posição, uma escolha que vai fazer bem pra gente e para quem está ao nosso redor. Porque os filhos ganham com isso, né? E todos que estão ao nosso redor. Então, às vezes, a gente tem que tirar mesmo esse lugar de, olha, eu estou vivendo de forma egoísta para mim. Então, acho que o que vocês trazem é um lugar de cura, é um lugar de transformação e de renovação. E aí, já pegando esse gancho, eu queria muito escutar de vocês também, trazendo agora para o nosso tema da live, fé na prática. Vocês tiveram muitos ganhos, né? E eu entendo que a gente vai vivendo uma jornada, não é de uma hora para outra. A gente vai sempre melhorando alguma camada. Mas nesse lugar de fé na prática, como é que vocês, depois dessa jornada de autocuidado, talvez vocês já viviam isso antes, mas não de forma intencional, ou de uma forma que era doída, ou era de uma forma muito rígida, enfim. Traz para mim, Lu e Manu, como que vocês viviam isso e como o autocuidado melhorou essa fé na prática. Eu já sou cristã, né? Eu já tenho alguns anos de conversão ao evangelho, então eu já tinha uma prática religiosa. Mas aí, quando eu comecei a viver intensamente o autocuidado, a gente começa a entender que não é só uma questão de conexão com o espírito, mas uma conexão sua, né? Com a palavra, e você de fato trazer a prática da palavra para o seu cotidiano. Então, você buscar aquela frequência no dia a dia para te trazer boas energias, para te trazer um estado de consciência, para que você traga a leitura diária para uma transformação, primeiramente interna, para depois você conseguir transbordar. Então, o devocional passou a ser uma rotina que eu não tinha. Eu li a Bíblia, eu tinha os louvores, sempre foi muito presente na minha vida, na minha rotina, mas o devocional, que eu acho que nem você sabe disso, Lu, começou a ficar no meu cotidiano após a mentoria. O todos os dias e ter aquela prática, aquele compromisso primeiramente comigo, sabe? E embora a gente sempre que é cristã, que já tem uma certa prática, a gente tem um compromisso com Deus de todo dia ter seu momento. Mas assim, trazer isso de uma forma religiosa, sem ser pecaminosa, mas sim para transformação, sabe? E aí veio desenvolvendo mais ainda a fé, a questão de você crer naquilo que você vem usando todos os dias para sua transformação, entender que a sua transformação vai transformar aquele que estão ao redor, que vai ser uma transformação familiar, como no seu trabalho, em todas as áreas da vida, como você bem traz, é um despertar para tudo. Então, quando eu comecei a botar essa fé realmente nesse meu cotidiano, após o autocuidado, ele deu esse despertar em crer que a minha mudança, a minha transformação vão mudar aqueles que me rodeiam, vai me deixar interiormente, né, em questão de uma transformação interna, de uma forma mais leve, mais em plenitude. E aí só melhorou, inclusive, minha relação com o Senhor, que já existia. Maravilha, Lu. Trouxe constância, né? E aí trazendo exatamente esse lugar de você se posicionar e você se comprometer com você. E aí as coisas vão realmente, e aí a palavra, né? E eu trouxe até aqui 4 passos também, mas o devocional, e eu trago aqui mesmo, é o que para mim também foi muito forte, é o que renova a minha mente todos os dias, senão a gente vai sucumbindo, né? Mas, Manu, traz um pouco também da tua realidade. Como foi essa fé na prática depois do autocuidado? Então, eu também já venho numa caminhada cristã, né? Eu já conhecia o evangelho, já vivia o evangelho, mas eu vivia um evangelho muito distante, né? É tanto que foi no processo da jornada do autocuidado em que eu tomei algumas decisões, como, por exemplo, uma questão do batismo, né? Foi nessa jornada em que eu nasci de novo. E nesse nascer de novo, dentro do que você vinha passando para a gente, dentro de entender a importância dessa integralidade, eu entendi que a parte espiritual precisava ser mais ativa, né? E aí veio a fé. A fé, ela começou a entrar nesse processo de autocuidado através da ação, né? Foi quando eu comecei a ter posicionamentos na minha vida
né, em ter cuidado mesmo comigo, ao ponto de começar a me cuidar mais, a ir para um trabalho mais arrumada, vamos dizer assim, né, a querer cuidar mais do corpo. E isso tudo veio mediante realmente essa fé, né, que eu fui buscando. Porque enquanto eu ia lendo também os devocionais, enquanto eu ia lendo a Bíblia, o Senhor ia falando comigo, o Senhor ia se revelando. E a gente, com a nossa fé, né, é justamente o que a gente transmite do que a gente vai sentindo. Exemplo, como minha espiritualidade foi aumentando, então eu fui deixando transbordar. Então, quando eu fui deixando isso transbordar, tudo ao redor, em todas as áreas, como você bem citou, também foi transbordando junto. Né? Então, eu consegui trazer o meu marido mais para perto, eu consegui, né, ouvir o Senhor, ter mais sensibilidade. Eu, junto com o Lu, em obediência ao que a gente aprendeu, né, dentro desse processo do autocuidado, com suas mentorias, a gente teve um direcionamento do Senhor, né, porque a gente foi tendo intimidade. Hoje a gente tem a sala de oração, que você sabe, né, que foi fruto dessa sua mentoria, e nossa sala de oração, ela vem crescendo, o Senhor vem falando, né? Algumas pessoas vêm conhecendo o Senhor, vêm aceitando viver, né, perto do Senhor, aguçando também essa fé. E tudo isso por quê? Porque a fé, para mim, dentro do autocuidado, se resume em ação. É como a palavra do Senhor bem diz, né? A fé sem ação, ela é morta. Então, a gente tem que se entregar dentro dos princípios e a gente tem que se posicionar mesmo mediante o que as Escrituras diz. Vocês estão vendo, né? Eu estou aqui aprendendo. É hora da gente silenciar para aprender com elas. Que alegria. E aí chega no momento de frutos, né? É a gente reconhecer. Vocês passaram aqui de forma muito acessível, né, e clara, que existia uma jornada. Primeiro, vocês se permitiram viver, vocês se colocaram no lugar de humildade, né? A gente precisa entender isso também, que a gente precisa de ajuda. Eu busco também em todo tempo ajuda. Eu já fui aquela pessoa e aquela profissional que queria dar conta da melhor forma, e a gente não funciona assim. E aí, depois dessa posição de autocuidado, naturalmente, a gente vai sendo reabastecido, né? Então, a fé, como a gente está trazendo hoje na live, eu entendo, meninas, que cada uma trazendo a sua história, que ela é uma jornada individual, inclusive. Mas depois que a gente vive essa jornada individual, a gente natural vai para o coletivo, que é hoje vocês têm a sala de oração, hoje pessoas estão sendo alcançadas pela palavra através da vida de vocês. Mas um dia vocês se permitiram viver isso e serem cuidadas, né? Então, o que eu trago muito aqui todos os dias, e vocês para mim são referências nisso, é que a gente sim precisa começar por nós. E isso não é errado. Ser vulnerável. A gente não está aqui para levantar uma bandeira que a gente está forte o tempo todo, que está todo mundo perfeito. Não existe essa realidade. E a gente precisa tomar muito cuidado aqui na internet de que a vida ela é perfeita. Ela não é, né? Então, o autocuidado vem para trazer essa consciência, vem para trazer essa leveza. E tá tudo bem quando a gente erra, tá tudo bem quando a gente não consegue realizar algumas coisas. Mas eu acredito que depois que vocês viveram, como eu tenho vivido a fé na prática, isso é o que nos dá mais renovo. Acho que é o primeiro ponto do autocuidado, né? A gente sempre começava as nossas mentorias em oração, a gente sempre começava entregando aquele encontro, sempre tinha um momento do check-in emocional. Então a gente fazia uma jornada realmente de passo a passo, né? Para que a gente pudesse, sim, tem a parte técnica, tem a parte científica, mas vem depois do momento de fé, né? Então, eu estou muito feliz. Inclusive, eu sou aluna delas na sala de oração, tá? Para quem não sabe. E quem não conhece ainda o trabalho da Lu, da Manu, não só o trabalho, mas elas têm um Instagram aqui, elas têm uma mentoria também, elas têm um projeto que elas desenvolvem juntas, né? E aí vocês seguem a página delas para que vocês possam viver essa fé na prática. Porque elas estão lá postando, elas estão lá compartilhando os desafios do dia a dia, dentro da sua vida pessoal e profissional. E se eu estou indicando, pode ter certeza, são pessoas que eu confio muito, tá? Então, eu quero que a gente vá finalizando agora, caminhando para o final.
E eu queria muito que vocês pudessem deixar uma mensagem curta, simples, direta, o que vier no coração de vocês, para essas pessoas que estão aqui conosco até agora e para quem também vai nos escutar depois. Por favor. O que eu aprendi nessa jornada, e vale ressaltar que foram 2 anos, né, Lu? A gente ficou por 2 anos, a gente fez as 2 jornadas da mentoria. E, de fato, foi um desabrochar incrível que fez o que eu e Manu, né, tivesse essa sociedade, esse trabalho em unidade, que foi o autocuidado que nos trouxe isso. A mensagem que eu posso dizer é que cuidar de si não é egoísmo, é uma responsabilidade, é um compromisso, é um desabrochar de amor próprio, né? A palavra do Senhor diz que a gente tem que amar a si como ama o outro, e muitas vezes a gente não consegue, né? Fazer esse trabalho que a palavra do Senhor nos direciona. Amar o próximo como a si mesmo, e a gente não consegue. E quando a gente descobre isso, a gente vê que amar assim não é um egoísmo, não é um ato de irresponsabilidade, não é um ato de orgulho, é um ato sim de compromisso, de amor com a gente mesmo. Então a mensagem seria essa. Maravilha. E você, Manu? A mensagem que eu deixo hoje, né? Aproveitando que a gente está nesse começo de ano, que está todo mundo disposto, disponível para querer, né? Fazer uma mudança, ter um voto aí. Eu deixo aqui que está lá, que foi a mensagem que mais também tocou em mim durante essa jornada. Ela está lá em Gênesis 1:26. Onde, se você for lá, anota aí, se você não conhece, vai lá, depois pega a tua Bíblia, mas lá a palavra diz que somos filhas, imagem e semelhança. Quando você é filha, você é imagem, você é semelhança, há um resgate de essência dentro de você. Então, quando você resgata essa sua essência, resgata, né, isso que o Criador fez e diz que você é. Então, assim, tudo que você sofreu, viveu, todas as fraturas emocionais, tudo que tá, né, que foi direcionado para você, ela vai cair por terra. Porque o que o Senhor diz para você é que você é imagem e semelhança. E você sendo imagem e semelhança, há declarações. E a mensagem que eu deixo hoje é que eu declaro na vida de todo mundo aqui, que todo mundo é forte, corajoso, posicionado, amado, filho, remido, ungido, e que todas as dores, né, podem ser ressignificadas desde que você deu sim. Então é essa, Lu, a mensagem. Obrigada por essa oportunidade. Vocês estão vendo, né? Não sou eu que estou apaixonada não por elas. É isso. Essa é a jornada do autocuidado. A gente começa a ser quem a gente nasceu para ser. É quem a gente foi desenhada antes mesmo da gente nascer pelo nosso Criador. E aí a gente passa uma vida lutando contra nós. Aí quando a gente vê o autocuidado, opa, eu sou essa pessoa, eu sou imagem e semelhança. E aí vem o amor, né, de Deus trazendo assim, ó, ama o teu próximo, mas como a ti mesmo. E a gente começa a viver o que é natural. Então, meninas, eu agradeço. Vocês me trouxeram aqui a fé vivida, né? Não é uma fé fingida, tem até um documentário sobre uma fé vivida, é uma fé real, que passa pelos desafios, que não é fácil todo dia, a gente não tá com vontade todo dia, tá? Isso é muito importante a gente falar. A gente não tá, às vezes, com aquele tempo que a gente queria, mas se a gente coloca isso em primeiro lugar, nem um minuto, 2, vai aumentando o tempo, você vai sendo abastecido e aquilo vira o seu melhor vício. A gente é viciado em tanta coisa. A gente precisa ser viciado na palavra, né? A gente precisa ser. Esse é o melhor. Então, obrigada. Um cheiro para vocês. Eu quero agradecer quem está aqui, olha, todo mundo que está aqui para escutar e aprender com vocês. Dizer que essa é uma live que ela não é motivacional. Então, eu, a Manu e a Lu aqui, a gente faz um convite para vocês. Estejam perto de pessoas que já vivem isso. Não se isolem. Se está difícil, peça ajuda. Então, é um lugar aqui nessas lives para que vocês se sintam primeiramente acolhidos, mas ao mesmo tempo que vocês façam também, que vocês se ativem. Porque a gente não consegue sair do lugar se a gente não tiver uma ação. Então, escolham primeiro a ação pelo lado espiritual. A vida de vocês vai mudar. A vida de Manu mudou, a vida de Lu mudou. Aliás, está mudando para melhor. A minha também, e a gente tem certeza
Isso não é mentira, isso é real, que a sua também vai, tá bom? Então, cuidem-se. Quem quiser caminhar mais perto. Lu, como é que eu faço para ter você por perto? Como é que eu faço? Entra aqui no Clube do Autocuidado. Você vai receber lá orientações. Hoje eu coloquei uma música lá para vocês, para a gente aquecer para a nossa live hoje. Você vai receber agora um mapa mental de tudo que a gente falou aqui nessa live. Então, a gente precisa viver, a gente precisa praticar. E eu tô aqui para te ajudar. Um cheiro, menino. Continuem firmes de pé, firmes. E sejam cada vez mais felizes. Obrigada, tá? Obrigada pelo tempo e pela atenção de cada um aqui. Um cheiro grande. Tchau. Cuidem-se. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Pratiquem a... Tchau.